bastante experiência, né, Marcelo, no esse processo de financeiro aí, já trabalhou em várias locadoras também. Então ele vai passar um pouco do conhecimento aí pra gente, de todo o ciclo do Locavia e o ciclo em si do módulo e processo financeiro. Beleza? Pode ficar à vontade aí, Marcelo. Primeiro, boa tarde de novo. Acho que travou aí, Marcelo. Voltou. Agora voltou, você tinha travado aí. Uai? Estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo ou não? Agora sim. Agora sim, né? Agora sim. Ok. Eu já estou apresentado, eu conheço vários de vocês, não conheço vários, mas hoje o desafio é bom, porque a gente vai falar de um tema que eu já conheço há alguns anos, trabalho como usuário, trabalhei mais de 14 anos no Locavia como usuário, só que ele é longo, ele é extenso. Então, eu vou começar explicando algumas coisas a vocês sobre a nossa jornada na próxima hora, eu espero. Primeiro, que a gente eu não vou conseguir entrar em detalhes dos processos, não haverá tempo. Mas eu queria me colocar à disposição, desde já, né? Desde o começo, para poder detalhar alguma coisa que for necessário, para poder falar com vocês, caso vocês queiram alguma informação a mais, algum detalhe específico. Vocês todos estão vendo minha tela, né? Todos estão vendo o compartilhamento, né? Todos nós conhecemos o Locavia, vários de vocês profundamente, melhor do que eu. Mas é conseguir fazermos uma correlação entre o Locavia, entre os recursos do Locavia e os recursos financeiros da locadora. O que é que os usuários, quem são os usuários, o que eles fazem e o que é importante que a gente lembre ou que o usuário tenha em mente quando ele vai fazer a aplicação daquele recurso, daquele formulário, daquele processo. A gente tem, eu como info, eu tenho e eu acho que vários de nós vamos compartilhar da mesma opinião. A gente tem a sensação de que somos especialistas no sistema e o usuário que vai usar um recurso lá de pagamentos, de recebimento, ele conhece o processo, ele sabe, ele domina a atividade dele. Acontece que dentro das locadoras, como acontece no mercado em geral, existem pessoas que executam determinadas atividades e não conseguem enxergar o processo todo. Ou seja, elas estão acostumadas a realizar uma determinada ação com a ajuda de uma planilha, de um sistema, e entrando no Locavia, elas têm que aprender aquela mesma ação, elas ficam perdidas de aonde executar, e quando executam, Travou novamente. Marcelo, travou novamente, tá me ouvindo? criei Marcelo, Oi? você ficou aí mais ou menos uns 15 segundos mudo. Uai? Tenta desligar a câmera para ver se melhora um pouco a qualidade. Pode ser conexão. Isso. Melhorou? Você vai ter que voltar uns 20 segundos. Melhorou. Eu estava comentando que, eu não sei se vocês escutaram essa parte, os usuários, normalmente, que usam, as pessoas da área financeira, que trabalham no processo financeiro, a gente tem a percepção de que eles conhecem o fluxo financeiro. Eles dominam a atividade como um todo, o que não é verdade. Muitos usuários, eles executam um pedaço da tarefa
e eles tentam entender, eles estão acostumados a trabalhar em um sistema que tem menos recursos, ou usam planilhas de Excel, é muito normal isso na área financeira, tá? E eles entram, eles fazem um onboarding do Locavia, e eles tentam replicar os processos de forma manual. Eles tentam, ficam perdidos na hora que eles se deparam com um sistema com tantos recursos e tantas regras de negócio. Então, como o nosso tempo é curto, como eu mencionei, eu basicamente fiz uma abordagem do ciclo financeiro, agrupando ele em 4 macroprocessos, e são 4 macroprocessos que são realizados por todos os clientes. O primeiro deles, eu chamei de gestão de recebíveis e entradas. Fazendo um paralelo, a gente está basicamente falando do ciclo de recebimentos do Locavia. O segundo macroprocesso é da gestão de pagamentos e saídas. Nós, basicamente, estamos falando do ciclo de pagamentos do Locavia. O terceiro macroprocesso, realizado pelas locadoras, eu chamei de gestão de recursos financeiros, que basicamente nós vamos falar, vamos correlacionar com o processo de controle de caixa e bancos, de transferências e movimentações financeiras do Locavia. E por último, um processo que eu chamei de gestão de resultado e contábil, que no Locavia é suportado pelos ciclos, né, pelos relatórios de demonstrativos de resultado financeiro e também pelo módulo de integração contábil. Antes da gente começar a falar sobre eles, eu vou lembrar uma coisa que eu falo com muita frequência para usuários do Locavia e que a maior parte deles não lembra, não sabe, tem dúvida. Só nesse fluxo financeiro, sem contar com gerenciadores, tá? Sem falar dos gerenciadores do Locavia, só os formulários para atividades unitárias, né? Realização de processos 1 a 1, nós vamos abordar mais de 27 formulários. Por isso que minha missão é árdua e corrida hoje. Cara, lembrar aonde ficam esses formulários, como é que eles chamam, aonde estão, não é uma atividade fácil para o usuário. Então, eu sempre acho importante falar para o usuário, lembrar, que o Locavia ele tem lá na ajuda uma área específica que nos permite, né? Acho que todos conhecem, mas é importante mencionar que nos permite localizar recursos. Por exemplo, na hora que eu preciso fazer um lançamento, como exemplo, e nos permite identificar o formulário. Sendo que vocês já sabem que a partir da hora que o formulário é identificado, basta você dar um duplo clique que o Locavia abre ele. Além de mostrar onde ele está localizado no sistema, ele já gera o link, né? Isso posto, vamos falar do primeiro ciclo do Locavia, que eu mencionei lá como gestão de recebíveis e entradas. Nessa parte, nesse macrofluxo, nós basicamente estamos falando de profissionais que usam o Locavia para execução de atividade. Travou de novo aí, Marcelo. Marcelo?
Pessoal, só um minutinho, a gente tá avisando o Marcelo aqui. Deve estar voltando aí. Eu caí? Caiu, Marcelo, mais de um minuto fora. Sério? Até onde nós escutamos? Eu escutei um barulhinho aqui agora. Você estava falando localizar e executar algumas. Puxa, que ruim isso, gente. Eu até tentei te avisar aí, mas. Peço Porque desculpas. às vezes você continua falando e não viu, né, que caiu. Nós estávamos aqui, é isso? Tava falando sobre isso quando caiu a conexão. Compartilhei de novo. Uai, não tá compartilhado? O meu Não, tá você aparecendo. caiu da chamada, caiu mesmo. Ah, é? Nós estamos falando sobre esse processo aqui, né? Isso. Pouco depois aí, já estava um pouco para frente. Vai mais um aí. A gente estava falando sobre... Link duplo já foi. Já foi? Isso. Aí estava nesse ponto aí. Então, eu estava falando que nós temos os principais profissionais beneficiados aí pelo ciclo, pelo processo de gestão de recebíveis e entradas, são profissionais da área da equipe financeira que cuidam de contas a receber e a pagar, são profissionais que são pessoas que trabalham no nível operacional mesmo. Normalmente são profissionais que não têm a percepção do processo como um todo. Além deles, supervisores, gerentes financeiros da locadora, sócios, normalmente, que são profissionais que a gente configura aí como nível tático, são pessoas que olham, consomem informações de relatórios, informações de gestão do Locavia, eles também usam muitas informações geradas. A equipe contábil, que é responsável pela emissão de balanço, apuração tributária, também consome muitas informações e relatórios gerados a partir da gestão de recebimentos, de entradas de recursos no Locavia. E, por último, algumas locadoras com uma estrutura maior, elas têm o processo de carteira de cobrança, gestão de inadimplência, sabe? Aqueles recebíveis que passaram, já estão em abertos há mais de 90, 120 dias, de forma terceirizada. Então, várias locadoras contratam empresas de cobrança para gerir a carteira de inadimplência com mais de X dias e acabam gerando informações do Locavia para alimentá-las. Dentro do processo de gestão de recebíveis, nós vamos falar sobre alguns formulários. Para que vocês tenham como material de consulta depois, eles estão configurados os usuários os formulários que, desculpa, eu identifiquei nesse fluxo, e os processos que são suportados na visão do cliente. Então, quando você fala lá do formulário formas de pagamento, nós estamos falando que o cliente vai aplicar a ferramenta para controle dos prazos de recebimento e de pagamento, tá, também, e dos meios de pagamento, né? Nós temos lá o formulário de administradora de cartões, que vai ser aplicado no controle e na conciliação de todos os recebimentos por cartão de crédito ou de débito. E também vai ser aplicado no controle, vai suportar o controle das taxas que são retidas pela administradora de cartão. Isso é uma informação importante que muitos clientes têm dúvidas, tá? Muita gente tem dúvida. Por quê? Porque essas taxas, elas não são cadastradas no Locavia, elas não são registradas no cliente como uma entrada de dinheiro, de recurso. Elas têm que ser descontadas do valor total de faturamento, que por sua vez é base para cálculo de imposto. Nós vamos falar, claro, naturalmente, dos formulários de origem, que são faturas, nota de débito e recibo. Nós temos, dentro do ciclo de gestão de recebimentos, a venda de veículos, o formulário, a área de seminovos do Locavia, né? O menu seminovos com venda de veículos.
O próprio formulário recebimentos, que permite algumas ações através dele, mas ele recebe uma série de informações, ou a maior parte das informações, a partir das regras de negócio geradas pela operação do Locavia. Nós vamos falar sobre um formulário que poucas locadoras conhecem, né, que fazem parte do ciclo, que são perdas e prejuízos. Basicamente, através dele, são gerenciados o famoso lucros e perdas de locadoras, ou seja, aquelas cobranças que já não tem mais expectativa de realização, que o cliente não vai pagar e que a locadora provavelmente vai absorver a perda mesmo, tá? E, por fim, o formulário de cobrança, que é usado para controle e negociação de títulos até determinado momento, antes da decisão da locadora de transformar aquele recebível numa perda, né? Abrir mão, mandar para protesto, manter lá no seu radar só para cumprir tabela e, claro, poder fazer a manutenção, né, de títulos em cobrança por cartório, protestos, registro de Serasa e assim vai. A partir daí vai. Bom, como eu disse, gente, eu tenho pouco tempo, então eu vou em cada um dos formulários, eu busquei, tá? Para permitir a gente ter uma guia mais efetiva, um roteiro mais efetivo, eu busquei mencionar o formulário e apontar o que é muito importante lembrar de cada um deles, tá? E a gente vai começar por forma de pagamento. O formulário de formas de pagamento, eu acho que os pontos mais importantes a destacar, eles estão relacionados à correta seleção do cliente do tipo da forma de pagamento ou o tipo da condição de pagamento associada. Ou seja, se é uma forma de pagamento que está relacionada a um cheque especificamente, e, muito importante, a um cartão de débito ou crédito, se é uma forma de pagamento que obrigatoriamente é gerida por boleto, esse registro do tipo associado à forma de pagamento no cadastro é bastante importante para que as informações sejam registradas de forma automática e consistente, sem demandar aquele ajuste no registro de recebimento gerado. Além disso, tem um ponto nesse formulário de formas de pagamento que gera muitas dúvidas, que é exatamente a possibilidade do cadastramento de múltiplas parcelas. Esse cadastro de múltiplas parcelas no Locavia, ele é feito a partir da definição de um percentual. Então, se você registra uma parcela, ela corresponde a 100%. E o Locavia, ele não permite que a gente cadastre parcelas, a somatória, uma forma de pagamento cuja somatória das parcelas não somem 100%. Mas na hora que você cadastra duas parcelas, você pode cadastrar cada uma delas com 50%, uma com 25%, a outra com 75%. Porém, se você cadastrar parcelas que apliquem números primos, né, e gerem percentuais que sejam dízimas, por exemplo, uma parcela, 3 vencimentos, cada um correspondente a 33,33% de desconto. Isso é uma dízima, e esses registros, independente de nós termos uma quantidade de casas decimais longa após a vírgula, é importante saber que, por vezes, eles geram a necessidade de alguns ajustes, dependendo da forma de pagamento no recebimento. O Locavia pode gerar pagamentos com centavo, casa de décimos de centavos, diferente do que aquilo que efetivamente vai acontecer. Alguns clientes demandam ou questionam isso. A forma de administrar isso no Locavia é fazer com que o percentual seja
o mais adequado e use a maior quantidade de casas decimais possíveis para que o ajuste seja necessário em raríssimas exceções. Isso é uma medida bastante eficiente na maior parte dos casos, tá bem? Eu acho que basicamente esses são os dois grandes pontos. Essa parte, Marcelo, que você falou sobre a porcentagem aí, falhou, cortou um pouco a sua fala. Tem como você repetir essa parte que você comenta sobre o arredondamento, né? O arredondamento. O arredondamento. Isso é igual. Tá, fala. Assim, deixa eu explicar. Eu vou repetir, vocês podem falar, mas lá no final a gente vai ter um tempinho para a gente fazer alguns alinhamentos, tá? Mas se for alguma coisa importante, fico à disposição, tá? Especificamente sobre a forma de pagamento, o Locavia ele faz a alocação por percentual. Então, quando um cliente configura uma parcela cujo percentual gera uma dízima, é possível e acontece do Locavia fazer o arredondamento, você ter que aplicar percentuais de arredondamento na geração de parcelas. Por exemplo, se um cliente vai configurar um pagamento de 3 parcelas, que cada uma, todas são iguais, ele vai aplicar 33,33%. Só que a soma dessas parcelas, 33,33%, não vão somar 100%. Então, em uma das parcelas, ele vai ter que configurar o 34%. E, ao fazer isso, o Locavia gera, em valor monetário, uma parcela, por exemplo, com a casa de centavos diferente das outras. Para evitar esse tipo de coisa, a solução é aumentar o número de casas decimais depois da vírgula. Então, você gera um número de casas decimais maior. Isso normalmente é eficiente, mas ainda assim podem haver alguns pagamentos ou recebimentos que sejam afetados por essa situação. E os clientes têm dúvida, tá? Olha, como é que eu faço para evitar? Por que está acontecendo? É por conta da configuração. Aumentar o número de casas decimais após a vírgula do percentual elimina ou reduz muito o impacto desse tipo de situação. Tá ok? Agora foi? Foi sim, beleza. Bom, formulário de administradora de cartão. Esse formulário ele serve para registro das administradoras de cartão. O que são administradoras? GetNet é uma administradora, Visa, Mastercard, Banco do Brasil. Depende com quem a locadora tem contrato para prover aqueles terminais, aquelas maquinetas de cartão, terminais de leitura de cartão. A administradora de cartão é a intermediadora do serviço entre a bandeira e o cliente, tá? Essas administradoras, todas, é um padrão de mercado. Elas provêm os equipamentos cobrando uma mensalidade por eles e cobrando uma taxa que é retida de cada operação que corresponde à remuneração que o cliente deve pagar. Então, no recebimento por cartão de débito de R$100, a administradora tem lá contratada com o cliente que ela cobra, por exemplo, 1% de taxa. Ou seja, o cliente vende R$100 pelo terminal, pela maquineta, mas ele recebe R$ 99,90. 1% fica retido. Quando é cartão, a operação é por débito. Se ela for por crédito, ele pode ter uma taxa maior. Por exemplo, 10%. Então, para cada R$100, R$10 vão ficar retidos. O cliente recebe, a administradora devolve, repassa para a locadora só a diferença entre o valor da venda menos a taxa administrada. Além dessa taxa, cada administradora, cada contrato, cada provedor de serviço que a locadora contrata, ela tem um prazo específico. Ela
disponibiliza um prazo específico que é válido para pré-aprovação de crédito, aquela operação que operações de hack, de rent-a-car executam, né? Que você não faz a venda, você só trava o limite do cartão. Cada operadora, cada provedor tem um contrato e usa um padrão diferente. O Locavia, através da tela de administradoras de cartão, ele permite o cadastro das operadoras, das taxas que foram negociadas e dos dias de pré-autorização. Isso é muito importante para que, ao usar uma forma de pagamento vinculada a cartão e que tenham as condições, o registro já aconteça no recebimento, principalmente, retendo a taxa, destacando a taxa. E para que esse destaque aconteça, é importante que esteja associado a uma natureza de receita, porque é uma conta redutora. R$100 correspondente a aluguel de carros, R$10 é menos R$10 referente à taxa de cartão. É normal as locadoras ou não destacarem a taxa ou não cadastrarem a conta de receita usada, o que quer dizer que o registro financeiro sai incompleto. Isso vai gerar impacto no financeiro e o cliente vai reclamar, falar que como é que ele vai saber quanto é que está ficando retido. Aí ou ele vai fazer o processo todo manualmente, o que é uma tarefa hercúlea, né? Dependendo da locadora, ou vai achar que o Locavia não funciona corretamente e é só uma questão de configuração. Outro formulário importante para a gente, outros formulários importantes, claro, são os formulários de fatura, nota de débito e recibo. Por quê? Porque é a partir deles que a operação da locadora, através das regras de negócio do Locavia, eles alimentam o formulário de recebimentos. E no formulário de nota fiscal, de nota de débito, fatura e recibo, é importante, primeiro, destacar algumas coisas que sempre geram dúvida. Poxa, como é que a forma de pagamento é preenchida? A forma de pagamento da fatura, recibo ou nota de débito, ela sempre vai ser aplicada conforme determinada no cadastro do cliente. E, se for um contrato gerado a partir de um master, pode ser definida no contrato master. Marcelo, e se for uma operação de rent-a-car? Vai ser a forma de pagamento destacada lá no contratinho? Não. Vai ser a forma de pagamento definida no cadastro do cliente. Ou seja, ao gerar um processo de faturamento, é muito importante que a área correspondente, a área financeira que cuida do processo, tenha a certeza que a aplicação da forma de pagamento que impacta a área de recebimentos, o fluxo de recebimentos, é o de venda de veículos. E para esse processo, eu queria chamar a atenção para um questionamento que a semana passada a gente respondeu aqui na área de implantação para alguns clientes, tá? Primeiro, o Locavia, quando é realizada uma venda de veículo, é normal que a locadora tenha um recebimento, né? Ela tem a expectativa de receber um valor, portanto, isso impacta o ciclo de recebimentos. Mas o Locavia, ele não gera nem fatura, nem nota de débito, nem recibo para venda, para o processo de venda. E por que isso? Porque ele prevê um requisito que é aplicado para locadoras. Locadoras de veículo têm regime especial. Elas são dispensadas da emissão de nota fiscal para venda. Então, venda de ativo não gera nota fiscal, não gera fatura, não gera nota de débito. Elas são registradas a partir de um contrato de venda ou de um recibo cujo parâmetro é feito na empresa usuária. A locadora pode definir. A gente chama dentro do Locavia de contrato de venda, mas ele pode ter uma cara de recibo. O parâmetro, o padrão é definido pela locadora que vai aplicar. Só que, como o processo de venda é feito em várias etapas, não necessariamente de uma vez só, todas as informações são incluídas, o Locavia ele faz uma pergunta que passa batido pela maior parte dos usuários. Uma vez que a venda é gerada, a cada edição e a cada
incremento de informação, o Locavia pergunta, desde que esse contas a receber, esse recebimento, não tenha sido gerado anteriormente e quitado, ele pergunta se o usuário quer atualizar o recebimento. Se o usuário não perceber essa pergunta ou simplesmente dizer não, o Locavia gera um registro de venda, mas não atualiza o recebimento. E aí é normal o responsável da área financeira nos ligar e perguntar o seguinte, poxa, o Locavia está com erro, por quê? Porque a pessoa que está registrando a venda está mandando o Locavia não atualizar o recebimento. Ou seja, o Locavia entende que o processo de registro da venda não está completo. Ah, Marcelo, e se já tiver completo e já tiver gerado o recebimento? Se ele mudar, ele vai alterar o recebimento? Vai, desde que esse recebimento não tenha sido quitado. Se ele tiver sido quitado, o Locavia não permite a mudança. Até aí tudo bem, gente? Vocês estão me escutando? Eu caí de novo? Não, tô te ouvindo aqui. Tudo certo. Online aí, online. Beleza. O próximo formulário, na verdade eu vou dividir em dois. Não é um formulário, é um formulário, que é o formulário de recebimentos, e o gerenciador de recebimentos. Qual a diferença entre eles? Bom, a diferença entre eles é que o gerenciador permite a gestão em escala. A gente já viu com a Renata, há uns dias atrás, um processo que usa o gerenciador de pagamentos, mas basicamente a atividade dos dois formulários elas são semelhantes. Eles permitem a baixa de registros, né, a localização de registros gerados dentro do fluxo de gestão de contas a receber do cliente, da locadora, e é importante lembrar que para que essa informação seja consistente, a configuração da locadora no Locavia tem que prever os vínculos de cada uma das atividades à sua natureza de receitas. Já dentro do Locavia, é extremamente importante que essas naturezas de receita elas contemplem 100% do processo. Ou seja, elas sejam iguais a 100%. Quando um registro é lançado de forma manual dentro do recebimento, o Locavia faz essa consistência. Agora, quando ele é gerado através de uma operação, por exemplo, de faturamento, a locadora fatura um contrato e esse contrato gera automaticamente um recebimento. Se o Locavia apresentar algum erro, algum bug, esse processo é bastante sensível. Desculpa. Ele vai gerar registros de recebimento inconsistentes, tá? Ou seja, ele é bastante nevrálgico e gera dúvidas dos clientes. Eles, inclusive, têm dúvida se pode associar um valor só a mais de uma natureza de receita, e a gente sabe que pode, mas é sempre um processo bastante... tem que ser abordado e tem que ser entendido pelo cliente, pelo usuário do Locavia de uma forma muito consistente. Informações importantes sobre o processo de recebimento via gerenciador. Primeiro, que o gerenciador tem um recurso que as áreas de locadoras, áreas de gestão de recebíveis de locadoras maiores, usam com muita frequência, que é a emissão de relatórios para avaliação antes de realizar o processo de baixa, tá? Então, é normal que as locadoras tirem relatórios ou exportem informações em Excel, e isso é possível, mas não pelo formulário recebimentos, e sim pelo gerenciador de recebimentos, tá? Além de que é importante destacar sempre para o cliente que qualquer operação de quitação que for realizada através do formulário recebimentos ou do gerenciador de recebimentos vai automaticamente criar lançamentos financeiros que impactam no seu extrato. Então, assim, eu sempre destaco para todos os gestores e usuários da área financeira que excluir registros financeiros, e algumas locadoras o fazem, né, gente? Não é uma boa escolha.
porque excluir um recebimento quitado não quer dizer que o seu lançamento gerado e que vai impactar no extrato esteja sendo excluído. Então, esse é um processo bastante problemático na gestão de recebíveis, tá? E as locadoras ou os profissionais envolvidos normalmente não percebem. Eles agem ou acham que o Locavia vai se comportar como uma planilha de Excel. Olha, eu lancei, quitei errado, eu vou excluir. Não é dessa forma, né? O Locavia tem recursos para estornar esses recebimentos, que gera automaticamente o estorno dos lançamentos que vão impactar em extratos. Ele tem outros mecanismos que devem ser abordados com mais cuidado. Bom, formulário de cobrança. É um recurso relativamente novo no Locavia, eu acho que é o mais novo de todos esses, e ele é usado, através dele é possível visualizar registros de recebimento. Qual é a cereja do bolo desse formulário? Ou as cerejas do bolo? Esse formulário permite que as locadoras, os profissionais da área financeira, gerem cálculos de juros usando métricas de cálculos de juros simples ou compostos, sem conhecer como funciona o processo financeiro e de forma consistente. E a partir dele, ele também permite que você confirme a operação e gere a atualização lá do recebimento, para que o boleto possa ser reemitido, para que o registro de recebimento possa ser atualizado de forma automatizada. Além, claro, de permitir controlar o processo de negociação, que muitas vezes tem que ser feito com clientes inadimplentes, né? Que não é uma atividade simples. E que as locadoras, muitas vezes, usam outras ferramentas terceiras, planilha, relatório em Word, registro no Outlook para controlar, né? Esse é um recurso bem bacana, tá? Ele é novo e bem bacana. Bom, o formulário Perdas e Prejuízos é um formulário bastante bacaninha, bastante legal também, porque ele permite que você, lá a partir do comando de um recebimento, transfira um valor que não vai ser recebido para controle no formulário de perdas e prejuízos. Marcelo, quando essa transferência é feita, ele sai do recebimento? Sim, ele para de ser apresentado na tela do recebimento. E qual é o reflexo disso? Ele para de impactar os relatórios de fluxo de caixa, ele para de impactar os relatórios correspondentes à demonstração do resultado financeiro, mas eles estão guardados em um local no Locavia que permite à locadora controlar um ciclo de protesto, de cartório e, no caso de conseguir sucesso ou reverter a situação da perda, retornar esse registro para o recebimento para que ele possa ser quitado. Ou seja, é uma ferramenta que poucos sistemas, tá, gente? É um depoimento esse. Poucos sistemas disponibilizam e muito pouco usado pelos gestores financeiros do Locavia. Bom, com esse formulário, a gente já acabou de ver bem corridinho, né, gente? Mas abordamos o ciclo financeiro todo de gestão de recebimentos. E podemos começar o ciclo de gestão de pagamentos. Ele, da mesma forma, vai ser utilizado pelos mesmos profissionais. Equipe operacional, com assistentes financeiros, assistentes de contas a pagar, gerentes supervisores no nível que vai consumir informações gerenciais para controle dos processos em escala, e equipe contábil que vai se beneficiar da integração. É o mesmo público do processo de gestão de recebíveis e entradas. Mas os formulários são um pouco diferentes. Da mesma forma, eu não vou nem falar sobre formas de pagamento, nós já falamos, só que o processo de gestão de pagamentos ele é impactado por outras estruturas do Locavia, que são as que geram contas a pagar, geram registros de pagamento.
que são os contratos de alienação que permitem a interface e a geração em lote, aplicando regras de negócio bastante consistentes de contratos de alienação usados para compra financiada de veículos, o processo de custeio, que a gente chama, tá? Que é correspondente à manutenção, sinistros, taxas, impostos sobre circulação, que vincula, né, que dispara o processo de registro, né, de associação daquele custo à placa do veículo correspondente automaticamente ao cliente, ao contrato onde ele está vinculado, o ciclo de pagamentos, um controle que a gente não vai nem detalhar, porque ele praticamente vai ser extinto, né, em breve, que é o de cheques, como acontece na nossa vida pessoal, mas era muito usado, e a área de renegociação de contratos de alienação, que é um formulário bem sensível a alterações, tá? Falando sobre o ciclo no Locavia de cada um deles, a gente vai começar exatamente pelos contratos de alienação. O objetivo do contrato, do formulário contrato de alienação, ele basicamente é replicar a condição que o banco financiou os carros, vinculando os veículos, né, alienando aquele registro no Locavia, os veículos que o próprio banco aliena quando ele faz um financiamento. O que são veículos alienados? São veículos que têm uma restrição de venda. Eles são dados em garantia pela locadora à instituição financeira, que não o pode vender antes que o contrato seja liquidado. Esse formulário, eu vou simplificar, ele é muito complexo, eu poderia passar um dia falando com vocês, para vocês sobre ele, mas eu vou resumir. Ele basicamente, ele gera um processo que os próprios gestores financeiros não entendem, que é o de alienação. Ele replica, ele faz em memória o cálculo do parcelamento a partir de uma taxa de juros e uma metodologia de amortização. Marcelo, como as pessoas da área financeira não sabem disso? Não sabem, gente. Podem acreditar. É um cálculo extremamente especializado e cada banco tem algumas particularidades. Então, o registro, a sua utilização pelos clientes, ela tem que ser feita de uma forma bastante cuidadosa. O cliente precisa, o usuário do Locavia que vai gerar o registro, ele precisa entender, ter o quadro resumo do contrato em mãos e entender exatamente o que o banco quis dizer com aquelas informações de taxa, prazo, residual, metodologia de amortização, alienação, parcela balão e assim vai. Tá bem? Uma outra informação bastante importante sobre o contrato é que, uma vez ele registrado, ele gera todo um ciclo de parcelamento dentro do formulário de pagamentos de forma automática. Porém, ele não pode ser alterado por aqui. Ele pode sim, no menu dele, ser estornado, ou seja, o registro pode ser excluído de forma global para ser novamente feito, mas ele não permite a modificação de algumas parcelas. Esse processo de modificação ele tem que ser feito através do formulário renegociação de contratos de alienação, que é exatamente a nossa próxima tela, tá? Essa renegociação, ela começou a ser feita na época da pandemia com mais frequência e a Info achou ou criou uma ferramenta que permitisse essa interação. Importante que esse formulário, ele permite acesso aos contratos de alienação, mas ele foi desenvolvido para alterações de algumas parcelas. Por exemplo, o cliente negociou com o banco que a parcela 10 e a 11 vão ficar lá para o final do contrato. Então, é gerado uma alteração, a parcela 10 e 11 é pesquisada, e a gente pode alterar
o valor dela, pode alterar o seu vencimento, pode incluir condição para pagamento com juros, porque normalmente o banco não dá nada de graça, né? Quando ele muda um prazo de recebimento, ele cobra alguma coisinha a mais. Mas esta é a estrutura, é o formulário do Locavia, que foi criado para suportar renegociações de contrato. Bom, nós temos um formulário no Locavia, que eu vou ser muito rápido, que é uma estrutura diferente da de contratos de alienação, que é o de consórcios. Esse formulário, ele requer uma operação, ele suporta uma operação bem específica, que não é usado com muita frequência, mas algumas locadoras a aplicam. E qual é a grande diferença dele? Consórcio não tem juros, porém consórcio, ele pode ser pago muitos meses antes da compra de um carro. Então, ele requer uma interface, um formulário específico para seu cadastro, e ele permite que o cliente aplique algumas regras, como, por exemplo, o controle de assembleias para contemplação, e gere registros de pagamentos em lote, um ciclo de pagamentos do consórcio de forma automática no contas a pagar do Locavia. Bom, e Marcelo, alienação e consórcio, e o que é custo? Bom, tudo que é custeio vão usar as estruturas do Locavia de manutenção de ordem de serviço. Por quê? Porque uma OS está associada a um carro. E a partir dessa associação, o cliente consegue saber o que cada carro e, portanto, o que cada grupo de carros de um contrato e cada grupo de contrato de um cliente gastou, tem de custo. Então, essa é a estrutura de entrada e, basicamente, eu acho que, em termos de ciclo financeiro, o mais importante é saber que a criação de uma ordem de serviço gera automaticamente uma ordem de compra. E é essa ordem de compra que gera o registro de pagamento. Tá bem? Outra coisa importante a saber. Uma ordem de serviço, ela vai impactar no processo de contas a pagar, sempre de acordo com a regra que foi parametrizada para o workflow de compras, tá? E existem regras diferentes que podem ser configuradas no Locavia. Já a ordem de compra, que é gerada automaticamente a partir de uma OS, ela também permite a inclusão, o seu registro, a inclusão de novos registros sem que eles tenham que vir da ordem de serviço. E por que isso? Porque o Locavia, além de custos associados à placa, também permite é usado para controles de despesa. Eu vou dar um exemplo. Eu preciso comprar 10 computadores para minha locadora. Eu vou gerar uma ordem de compra, não uma ordem de serviço associada a um carro. Não é um custo, é uma despesa administrativa. Então, eu vou criar o processo, uma ordem de compra de forma direta. Essa ordem de compra, ela vai gerar um outro processo. Ela pode ser configurada para gerar um outro processo, que é exatamente o processo de workflow de compras. E requerer uma aprovação, um nível de aprovação, ou não. Esse processo de geração, de criação do workflow de compras e da necessidade de se ter um nível de aprovação a mais, é uma configuração opcional do Locavia. Da mesma forma, o Locavia permite que o fluxo de pagamento seja criado de forma diferente. Uma ordem de serviço pode ser configurado, o Locavia permite a configuração para se criar um pagamento a partir de uma ordem de serviço fechada, sem que seja necessário a validação de um documento fiscal. Ou ele também pode exigir a documentação fiscal para gerar o pagamento. E essa documentação fiscal nós tratamos no formulário nota fiscal de entrada.
A nota fiscal de entrada, ela permite o registro de forma segura do documento fiscal com a identificação dos impostos eventualmente aplicáveis e, claro, seu vínculo às ordens de compra, que foram, por sua vez, ou podem ter sido, por sua vez, gerados a partir de ordens de serviço, de forma segura. Qual o objetivo? O objetivo é não permitir que a locadora valide pagamentos ou gere pagamentos sem que eles tenham passado pelo ciclo de controle proposto pela locadora e suportado pelo Locavia, mesmo sabendo que existem possibilidades diferentes. Bom, uma vez o ciclo de pagamento gerado, eu não vou nem perder muito tempo ou dedicar muito tempo a esse processo, porque o registro, né? O registro de ordem de compra, ele vai gerar, de uma forma ou de outra, um reflexo ou um registro associado no formulário de pagamentos. E o processo desse formulário de pagamentos, ele é muito semelhante a recursos que a gente acabou de falar de recebimentos. A regra, o ciclo, a métrica é rigorosamente a mesma, gente. Os cuidados são os mesmos. A exclusão de registros pode gerar problema, porque a partir da quitação, o Locavia gera lançamentos que vão impactar no extrato, as naturezas de gastos têm que estar corretamente configuradas na empresa usuária, e qualquer problema ou bug do Locavia na alocação dos percentuais vai gerar impacto. Os gerenciadores permitem o processo de emissão de listagens ou de exportação de registros em Excel e ainda, como a Renata explicou primorosamente para a gente, o processo de integração com o workflow financeiro. Bom, existem 3 formulários específicos que permitem o controle de cheques no Locavia. Um deles, ele é acionado através do cabeçalho do menu de pagamentos, que permite o acesso ao formulário de cheques, ou então, direto pelo formulário, que permite o registro de criação de cheques feitos para pagamento de contas. O que é importante saber, esse recurso é pouco usado hoje em dia, não vale muito a pena detalhar, porque cada vez menos ele é utilizado pelas locadoras. Mas qual é o objetivo? O objetivo é cadastrar no Locavia uma numeração do talão de cheque e permitir controlar os cheques emitidos e utilizados para o pagamento. Código 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Associar um pagamento, né, a quitação de um pagamento ao número de um cheque emitido para isso. Só que essa associação, ela ainda precisa... Essa associação, ela ainda obriga o registro o controle da baixa dos cheques, tá? Que a gente vai ver exatamente no processo de gestão de recursos, entrada e saída de dinheiro da locadora. O contas a pagar emite o cheque e fala que aquela conta foi paga com o cheque número X, e aí, lá no processo de gestão de recebimentos e recursos financeiros, o Locavia permite o controle dos cheques que foram compensados, quitados, devolvidos, quiçá, né? E quem são os profissionais envolvidos para a gestão de recursos financeiros? Novamente, assistentes financeiros, auxiliares da área financeira, supervisores e gerentes financeiros que controlam os dados a partir, né, da validação de relatórios ou gestão de informações em escala, e também a equipe contábil. Ô Marcelo, mas por que a equipe contábil se mete em tudo? Porque tudo dentro do ciclo de uma locadora, todas as operações financeiras geram registros contábeis que são usados para emitir as demonstrações financeiras, apurar impostos, enfim, é um requisito. Então, a contabilidade sempre, as áreas de contabilidade sempre acompanham, ou áreas internas ou áreas terceirizadas.
E quais são os formulários utilizados nesse processo? Como a gente já falou lá atrás, lançamentos financeiros para o controle de entradas e saídas. Esses lançamentos financeiros não são lançamentos no extrato, tá, gente? É uma ferramenta que o Locavia tem e permite que, por exemplo, uma locadora que tem uma empresa coligada, ela receba um empréstimo de 100 mil reais e coloque ele dentro do Locavia sem ter que criar um recebimento. Porque um aporte financeiro não é um recebimento. É o que a gente chama de pagamentos, né, entradas e saídas não operacionais, que não estão relacionadas à atividade fim, que é aluguel de carros, né? Aí um pagamento pode ser um pagamento, a devolução de um empréstimo ou um aporte financeiro que a locadora faça, um empréstimo que a locadora faça para uma empresa coligada ou do mesmo grupo financeiro. Claro, o processo de emissão de cheques recebidos ou emitidos, que é usado para compensação dos cheques e registro financeiro. O formulário de contas correntes, onde é feita a configuração das contas que vão ser usadas para quitação e que terão os seus extratos monitorados. Um formulário que quase nenhuma locadora usa, que permite a transferência entre contas correntes de valores de forma muito simples. Os extratos bancários, que são os relatórios de gerenciamento e de conciliação dos extratos dentro do Locavia, e os relatórios de fluxo de caixa, que vão permitir uma atividade que também é muito comum de gerar dúvidas, que é exatamente o processo de controle de caixa ou projeção de caixa futuro. Em lançamentos financeiros, o lançamento financeiro está logo abaixo dos lançamentos de conta corrente, e a grande diferença dele é que ele gera registro, gente, associado a contas correntes e a naturezas de gastos e receitas. Ou seja, diferente dos lançamentos de conta corrente, que só geram impacto no extrato bancário, do Locavia, ele gera impacto sim na demonstração de resultado e nos relatórios. Uma coisa importante sobre esse formulário, ele permite que o cliente faça, a locadora faça, o gestor financeiro faça um registro de forma mais simples do que preencher um recebimento e um pagamento. Mas todas as informações que são registradas aqui geram, se for um pagamento, um registro no formulário pagamentos, se for um recebimento, um registro no formulário recebimentos. Mas é muito mais fácil, né? Preencher por aqui. É muito mais ágil. Só que esse formulário não permite a exclusão. Por que ele não permite a exclusão? Porque a exclusão do processo, ela tem que ser feita acompanhando, ou o estorno, né? Tem que ser feita acompanhando as regras do formulário de pagamentos. Porque se você excluir um registro de pagamento ou de recebimento, você tem que repetir a operação no lançamento. Senão, você vai deixar uma ponta do processo capenga. Então, ele permite a entrada, mas a exclusão de registros ou o estorno de registros, ele tem que ser feito usando os formulários de recebimento e pagamentos, tá? É um formulário novo no Locavia também, mas que ajuda muito as locadoras que reclamam que tem que preencher um monte de informação porque receberam um empréstimo de uma locadora ou de uma concessionária que faz parte do grupo, por exemplo, viu, gente? Bom, além das taxas financeiras, né? Além das taxas financeiras, bem lembrado, Cássio, obrigado. Além das taxas financeiras, são aquelas taxas que vão para a conta, sabe, gente? Que o pessoal pega e fala assim, o banco está me debitando aqui taxa de cheque especial, uso de cheque especial, IOF. Isso é registrado a partir daqui de uma forma muito mais simples do que você gerar um pagamento, preencher que o fornecedor é o banco. Aqui você gera direto o registro. É muito mais fácil. Bem lembrado, Cássio. Obrigado, viu? Vamos junto, mas... Bom, tem também os formulários de cheques emitidos e recebidos. Esses formulários, o uso deles é bem simples e pouco feito atualmente. Sabe aqueles cheques que a gente gerou lá para fazer o pagamento? Para quitar um pagamento? Pois é, eles aparecem aqui.
eles aparecem como cheques, compensar cheque de pagamentos. Através desse formulário, é confirmado que aquele valor saiu do banco. Marcelo, e como é que o gestor financeiro sabe disso? Ele tem que olhar o extrato no banco. O Locavia, gente, nesse processo de lançamentos, que geram registros, lançamentos de conta corrente, tá? Que são gerados a partir de todas as quitações de pagamentos e recebimentos, ele faz exatamente o que faz um banco no extrato dele. É o mesmo ciclo que o banco tem. Então, para que o controle dentro do Locavia seja feito de forma adequada, é preciso fazer a famosa conciliação bancária. É preciso que o gestor financeiro pegue o extrato bancário e verifique que dia que o cheque foi compensado e informe. Se ele usou um cheque para receber, se o recebimento dele usou uma forma de pagamento que era de cheque, lembram lá do funcionário, do formulário forma de pagamento? Ele precisa vir aqui e falar, olha, o cheque número X que o cliente Infosistemas me passou para pagar o aluguel de R$1.000, caiu na minha conta do Bradesco nesse dia. Caso contrário, ele vai ter uma informação financeira no extrato bancário inconsistente. E por que isso acontece? Porque um cheque pode não ter fundo, né? Um cheque pode ser devolvido porque a assinatura está inconsistente. Já um depósito em dinheiro não pode ser estornado. O banco não pode tirar o dinheiro da conta. Um pagamento feito por cartão e confirmado pelo cartão não pode ser estornado da conta do cliente, entendem? Por isso que existe o passo adicional na gestão de cheques. Bom, formulário de contas correntes. Esse formulário é legal, ele é interessante. Por quê? Ele foi feito para que o cliente possa configurar as contas correntes que ele opera. E elas vão ser aplicadas lá no recebimento e no pagamento para a quitação dos recebimentos, dos recebíveis e dos contas a pagar. Só que esse processo de criação de conta corrente, ele tem duas coisas que são importantíssimas. Quando você cadastra uma conta corrente e fala que você recebeu ou pagou alguma coisa por ela, é obrigatório entender, né? Ou para mim é fácil compreender, né? E para o gestor financeiro é claro que isso vai gerar uma movimentação num extrato daquele banco, por exemplo, ou vai gerar um caixinha dentro da locadora. Essa movimentação financeira, ela precisa ter uma definição que vai impactar nos relatórios e vão gerar muitas dúvidas no Locavia. Se a conta corrente que está sendo configurada, ela deve ser considerada para entrar na projeção de fluxo. Eu vou dar um exemplo. A minha locadora, ela trabalha com uma conta no Banco Bradesco. Então, eu faço toda a minha projeção de fluxo de caixa é a minha projeção. Eu pego para fazer uma projeção financeira de fluxo de caixa, quanto eu tenho no meu saldo de banco hoje? Vamos supor que eu tenha 200 mil, olha como eu estou bem, né? E aí eu falo para o Locavia, lá na frente a gente vai ver isso. Me fala quanto é que eu vou ter qual é o meu fluxo de caixa para o dia 15. Ele vai pegar todos os recebimentos que estão em aberto com vencimento até dia 15 e vai falar, olha, você tem para entrar R$10.000. Todos os pagamentos cuja data de vencimento é até o dia 15 vai falar, olha, você tem R$100.000 a pagar. 10 mil a receber menos 100 mil, eu estou devendo 90 mil, né? Vai sair do meu caixa 90 mil a mais. Só que eu tenho hoje no meu extrato do Bradesco 200 mil. Ou seja, no dia 15, a previsão é que eu acabe o dia com 110 mil no meu caixa, na minha conta corrente. Isso é um fluxo de caixa projetado, tá? Só que, se você não falar que não deve considerar o caixinha para pequenas despesas da loja, ou ainda, o que é muito normal em locadora, a locadora configurar uma conta transitória. O que é conta transitória? É uma conta que não existe. É uma conta fake usada para controlar algum processo intermediário da locadora. Olha, antes de eu mandar o dinheiro para a conta, eu quero ter certeza
que eu conferi o extrato da administradora do cartão de crédito. Então, eu quito tudo contra uma conta de administradora de cartão e depois, na hora que eu conciliar se os valores estão certos, é que eu mando para a conta do Bradesco. Essa conta não pode ter a marcação da opção entra no fluxo, porque senão todo fluxo projetado vai estar errado. Esse conceito ele não é fácil para muita gente, mas eu vou dizer para vocês que para o cliente também não é. Então, assim, é muito importante o cliente ser orientado, porque muitas das coisas que são questionadas como bugs e inconsistência do Locavia provém da falta ou da parametrização incorreta de algumas funções. Bom, eu comentei sobre o formulário de transferência de conta corrente. Mole. Eu entro no app do meu banco e mando transferir da conta do Bradesco para a conta do Banco do Brasil. A tela de transferência do Locavia faz exatamente isso. Eu vou e escolho a conta do Bradesco, falo que eu vou transferir R$100 para a conta do Banco do Brasil. Informo o histórico que eu quiser, por exemplo, transferência de conta do dia 12/9. O Locavia vai e gera a movimentação no extrato bancário da conta do Banco do Brasil e da conta do Bradesco, dos processos envolvidos. Isso gera reflexo no contas a receber e contas a pagar? Não. Só gera um registro de movimentação. Porque se eu estou tirando de uma conta e colocando na outra, eu estou tirando de um bolso e colocando no outro. Eu só estou mudando o local onde eu estou guardando o dinheiro, mas o dinheiro continua sendo meu. Bom, só para lembrar, nós temos transferência entre contas correntes, mas nós temos também um processo que chama lançamento de contas correntes. Esses lançamentos, eles geram registro direto no extrato bancário. Todos os pagamentos e recebimentos são gerados, são registrados através de lançamentos em conta, tá? Tem muitas locadoras que fazem as transferências a partir dessa conta. Em vez de fazer uma operação tirando do banco tal para o banco tal, vai e registra débito no banco tal e outro registro crédito no banco tal. Esse processo ele pode ser muito facilitado com o uso correto do recurso, tá? É bastante importante que o cliente seja de novo orientado para utilizar da forma correta, com o objetivo claro de facilitar a vida dele, tá bom? Bom, e lá esse processo todo de conta, lançamento de conta, Marcelo, o que ele permite? Ele permite controle de duas atividades bastante interessantes, que é a emissão de extratos bancários e fluxo de caixa. Como a gente não tem tempo, gente, eu tentei fazer um resumo básico do que é de qual a diferença entre um extrato, um relatório de extrato e um relatório de extrato por dia. O relatório de extrato, ele permite a visualização sintética ou analítica. Mas quando eu falo analítica, é detalhada, tá? Linha a linha. O registro de recebimento da nota fiscal 10 gerou um crédito um débito no dia tal, tá bem? Ele tem muito mais recursos do que o relatório de extrato por data. Já o extrato por data, ele apresenta, como vocês estão vendo aqui do lado direito, uma forma um pouco mais simples, um pouco mais simples, e ele apresenta o resumo da movimentação por dia, ou seja, a sua aplicação é mais limitada. Esse relatório de extrato bancário, ele é afetado por todas as operações que a gente viu no fluxo financeiro e qualquer registro incorreto vai gerar inconsistência nele. A gente também tem o tempo todo questionamento de clientes sobre inconsistências nos extratos e nos extratos por dia, tá? Mas o relatório extrato é mais usado, ok? Mas é importante dizer que
ele é cíclico, ou seja, o saldo inicial sempre vai impactar no resultado final, ou seja, é um processo construído ao longo dos dias, e qualquer erro em regra de negócio, inconsistência na configuração de natureza de gasto e receita, operação realizada fora do processo, registro excluído, deletado do Locavia, de forma não prevista, né, dentro do fluxo de negócios, vão gerar erros, tá? Vão impactar em erros, tá bom? Bom, além dos relatórios de extrato, o Locavia também tem relatórios de fluxo de caixa. O Locavia tem 3 relatórios de fluxo de caixa. O fluxo de caixa a partir de uma data, eu abordei esses 2. E uma terceira ferramenta, que é nova, e ela tem uma aplicação bem legal, mas ela é mais específica. Então, eu não quis detalhar. A gente precisa falar sobre elas com mais tempo, tá? Para não gerar uma confusão enorme. Que é o fluxo de caixa gerencial, que é um relatório especificamente gerado em Excel e que permite algumas análises muito legais, tá? Eu vou focar em 2 relatórios conceitos. O fluxo de caixa, que é um relatório que tem uma aplicação, no meu ponto de vista específico, um pouco mais limitada, tá? Por quê? Porque você define dentro dele, para sua emissão, a data início, que data que você quer que comece a projeção. A periodicidade que essa projeção vai ser feita, você vai projetar dia a dia, quinzenalmente, semanalmente, mensalmente, mas você não tem a data fim. Ou seja, se você tiver um recebimento com vencimento, né, programado para 2030, ele vai fazer a projeção mês a mês até 2030. Mais um problema desse relatório. Problema não, não é um problema, é uma restrição de uso, tá? A pessoa da área financeira tem que saber exatamente o que quer de informação para não fazer uma análise equivocada. Ele vai usar sempre o saldo inicial da conta. Lembra que eu comentei com vocês? Do extrato bancário? Da conciliação do extrato, entra no fluxo. Olha o fluxo aqui, ó. Eu configurei a minha conta do Bradesco para ela entrar no fluxo. Eu estou gerando o relatório de fluxo de caixa na data de hoje, 12/9. Mas eu estou pedindo para o relatório projetar o meu fluxo a partir do dia 30/9. Ok? A data fim é até o dia 30/9. Deve ser. O que foi? Oh, desculpa. Não, imagina. A data fim é 30/9. Só que se a minha conciliação do fluxo de caixa, gente, tiver feita só até o dia 5, o meu saldo inicial vai estar incorreto, concorda? Concordam comigo? Então, assim, existe um cuidado específico para aplicar o fluxo de caixa, que é estar com a conciliação de extratos bancários feita de forma regular. Essa é a maior, olha, de todo mundo que eu falo, é a maior dúvida que se tem sempre, tá? Já o fluxo de caixa, o relatório de fluxo de caixa a partir de uma data, ele faz a projeção iniciando e usando o saldo inicial da mesma forma, mas usando uma projeção diária. E pode ser emitido de forma analítica ou sintética. Ele tem uma utilização mais ampla pelas locadoras, porque ele permite ao gestor financeiro bater o olho no dia e ver qual o tamanho do impacto da movimentação. Tá vendo? Onde está o problema? Em vez de ele gerar um consolidado com o resultado, se vai ser a débito ou a crédito só diário, por exemplo, ele consegue ver quais são os registros que estão gerando aquele processo no dia e, eventualmente, ajustar a estratégia para renegociação, reprogramação, porque ele não vai ter caixa. Esse fluxo de caixa, a partir de uma data, ele também permite a elaboração de um relatório, a emissão do relatório com uma data início e fim, já
o que não é suportado pelo relatório inicial, que é o do fluxo de caixa, que ele vai ter início no ciclo financeiro da locadora, desde onde a locadora começou o ciclo financeiro, até a data atual. Ok? E por fim, já que eu já passei, eu juro que eu estou correndo, viu? Vocês estão percebendo que eu já passei 15 minutos do meu prazo, nós temos os processos de gestão de resultado e contábil. É bastante simples entendê-los. São os demonstrativos de resultado financeiro e o módulo de contabilidade. O demonstrativo de resultado financeiro, ele é uma ferramenta usada basicamente pelo nível estratégico. São donos, diretores, pessoas que vão analisar tanto a demonstração de resultado financeiro do Locavia, quando vão fazer a análise junto com o contador ou com o controller de um balanço para tomar uma decisão estratégica. Se vão fazer um investimento, se a locadora precisa de um aporte de dinheiro, se vão distribuir lucro. Esse demonstrativo de resultado financeiro, ele simplesmente, para ser muito objetivo, e eu acho que cabe ser muito objetivo aqui, ele é afetado por todas as operações que eu falei até agora, que eu estou a 1h20 detalhando, dentro do Locavia. O Locavia, eu queria fazer um comentário, eu gostaria que todos acreditassem que o Locavia, de todos os sistemas que eu tive a oportunidade de trabalhar durante 24 anos em locadoras, e eu trabalhei 10 deles na Localiza, é um dos sistemas, é o sistema que tem o processo de gestão financeira mais consistente. Veja, eu estou falando consistente e não infalível, tá? Mas ele é muito consistente. Eu, durante 14 anos como gestor de locadora, diretor de uma locadora que usava o Locavia, eu nunca detectei nenhum problema que fosse maior do que arredondamento no Locavia e nunca detectei um problema na emissão do demonstrativo de resultado que não tivesse sido impactado ou por algum erro de usuário ou por algum bug que afetasse o registro das naturezas de conta e receita, principalmente com o percentual integral. E o mais interessante disso é que os clientes não percebem, mas esses bugs, que são muito complexos quando acontecem, eles não causam perda de informação. Eles causam a geração de informações imprecisas. Mas, uma vez corrigidos, eles permitem a análise correta. E é isso que eu falo de consistência no Locavia para a utilização dos relatórios demonstrativos de resultado financeiro, tá, gente? Eles são bastante íntegros, bastante estáveis, e as locadoras, e nós precisamos, eu entendo que nós precisamos passar a segurança para o cliente. Normalmente, problemas detectados nele decorrem de algum processo que não está sendo feito da maneira adequada, ou por um problema da locadora, ou até afetados por um bug que a gente sabe que quase nunca acontece, né? Mas que pode afetar algum registro desses. E por fim, nós temos no Locavia um módulo de integração contábil. E nesse módulo, hoje eu tive uma apresentação para um cliente, é nesse módulo que pequenas, médias e grandes locadoras podem fazer a configuração do Depara, capturando todos esses registros do fluxo financeiro que eu acabei de mostrar, para gerar gerar processos de contabilização, débito e crédito, que eu não vou entrar em detalhe, porque é um processo bem específico, tá? A gente pode deixar para outra oportunidade, dentro da sua contabilidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que o pessoal da contabilidade não vai precisar refazer o trabalho que o Locavia já fez para controle do negócio. A partir dele, a contabilidade é criada. Bom, gente, isso posto, eu sei que já passaram do horário, não quero que ninguém me mate. Eu queria dizer que, muito correndinho, eu passei pelo ciclo financeiro. E perguntar, claro, que eu acho que deve ter... Se eu conseguir cumprir
1/10 do que eu precisava nessa 1 hora, que acabaram virando 1h20, tem que ter uma tulha de dúvidas, mas tem alguma coisa que eventualmente eu possa ajudar Acho que nesse foi o momento. desafio mais... O maior desafio aí foi falar desse módulo gigantesco aí, imenso, né, em 1 hora. 1h20 minutos, que é muito pouco, muita né? coisa. Mas falou muito bem, Marcelo, parabéns aí. Eu acho que em termos de processos, né, só para o time aí ter ideia do que o Locavia oferece para o mercado, né, e só de apresentar aí o nosso módulo financeiro que dá suporte a todos os processos do Locavia, isso é fundamental e já passa uma visão legal aí para todo mundo. Eu acho que o mais importante, e eu sei que esse material fica à disposição, né? O vídeo, o material, né? Mais do que o vídeo, eu acho que na hora que a gente está configurando ou pensando numa solução no Locavia, eu acho que isso envolve todas as squads, tá? Independente da atividade, enfim. Para mim, criar esse material foi muito legal, porque eu tive a oportunidade de revisar o que eu já conhecia do Locavia. E olha, a gente se surpreende vendo que tem coisas que mudaram e novas o tempo todo, sabe? É um ser vivo, né? Não para. Então, assim, tomara que possa ser usado para ajudar no atendimento de cliente, pelo suporte, pela gente aqui na implantação, pelo ciclo de negócio. As minhas experiências recentes mostram que quando o cliente ele é apresentado usando uma metodologia parecida com essa para esses recursos, cara, tudo faz mais sentido para ele, sabe? E ele passa a respeitar mais o que o Locavia oferece para ele em termos de ciclo financeiro. E, consequentemente, todos vocês merecem os parabéns, né? Até porque a gente constrói a Info, isso aqui é reflexo do trabalho, de um trabalho árduo, né? E complexo, tá? Isso aí. Isso aí, Parabéns para todo mundo. E desculpem, parabéns viu, pela gente? apresentação, né? O que é isso? É realmente desafiador, porque é muito assunto que tem que tratar, né? Um módulo bem robusto, então ficou excelente. Parabéns aí. Bugou todo mundo, gente? Ninguém tem dúvida nenhuma de nada? Depois, se quiser me mandar... Valeu, Marcelo. Não, que isso. Não bugou, não. É porque o pessoal tá deixando vocês falarem mesmo. Nenhuma duvidazinha? Nada? Ô, gente, eu ganho por dúvida, hein? Brincadeiras à parte, todo mundo cansado, já querendo ir embora, né? Pega um cara que dispara a falar 1h20, né? Mas mesmo que seja depois, eu estou à disposição, tá, gente? E eu queria mais uma vez agradecer a paciência a todos, tá? Valeu, Marcelo. Obrigado. Beleza. Aí a gente vai Muito disponibilizar bom, o vídeo Parabéns. aí também. Parabéns para Obrigado, aí, Marcelo. Marcelo, Parabéns. obrigada. Parabéns aí, Marcelo. Sensacional. Marcelo. Eu que agradeço. Gente, muito obrigado e muito bom descanso para vocês, tá? Valeu, Marcelão, para você Pra também. você também. Obrigada. Obrigado. igualmente. Abraço, gente. Tchau.